A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gessé Carlos da Cruz, servo de Deus e servo vosso. E hoje estamos aqui para mais uma aula da EBD. É a lição de número 3. E nós continuamos com a maravilhosa carta de Paulo aos Efésios. E hoje o assunto é magnífico. Nós vamos falar até mais baixo. Hoje a aula implica em uma reflexão, pois nós vamos falar de eleição e de predestinação. Portanto, eu quero pedir a todos vocês que estão conosco, antes de tudo, se inscreva no nosso canal e não esqueça, toque o sino, dê um glória a Deus, faça um comentário e deixe até, inclusive, se necessário, o seu pensamento antecipado sobre um assunto tão relevante como é este, eleição e predestinação. Para quem tem a lição e está acompanhando, nós vamos ler o texto áureo e nele está escrito: como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que temos aqui é os relatos de Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Estes versículos foram escolhidos para o texto áureo desta aula tão maravilhosa. Aproveito para ressaltar de antemão esta verdade que chama a minha atenção. A ideia de que fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, isto é, diante dele, e isso tudo em amor. Ou seja, este é o cerne da nossa lição. Para que fomos eleitos e por quem e como. Isso tudo é o que vamos tratar agora nessa Coisa lição. Boa é isso aqui. Verdade prática é aquilo que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Olhe para a verdade prática da lição de número 3 desta semana. Segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Eu preciso te dizer isso aqui. A fala é enfática e clara. Presciência, no caso, segundo o saber antecipado, segundo o conhecimento antecipado. Deus é o único que tem este poder. E dentro deste poder, dentro desta gloriosa ação divina, que é o atributo de Deus, de escolher as questões e saber delas, Ele, o Senhor, lá na sua presciência, elegeu. Guarde isso. Vamos à leitura em classe. Ela está em Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ouça, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Isso é uma maravilhosa leitura e ela apresenta-nos toda a posição que o apóstolo Paulo tem da sua compreensão acerca da deidade de Cristo e do poder que há no plano de salvação manifesto aos homens
por intermédio de Cristo Jesus. O nosso objetivo é que você possa, de antemão, ter certeza de que, segundo a presciência, Deus soube informar quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais, tá bom? Ou seja, nós devemos aqui hoje entender e dizer a todos os amados irmãos que, segundo a presciência, um atributo que só tem em Deus, Ele, o Senhor eterno, tinha a certeza do caminho que a humanidade tomaria e onde nós estaríamos quando esse plano fosse todo apresentado. Logo, entenda, por favor, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de aquilo que está fora da nossa capacidade de imitar. Não dá para imitá-lo, por isso é maravilhoso. O objetivo que temos é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. E também temos o outro objetivo, que é como tudo isso ocorreu. Ok? É importante que as pessoas tenham a condição de entender que não estamos falando de assuntos aleatórios, não estamos falando de coisas que foram jogadas ao vento. E também devemos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos, ou seja, os eleitos se beneficiam do privilégio da predestinação. Vamos à introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Quais vocábulos? Eleição e predestinação. Esses dois vocábulos, eles têm um objetivo e é o que nós vamos ver. Devemos, inclusive, abordar nesta lição os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, ok? O que é importante aqui? Eu, mais uma vez, vou ressaltar que é importante que as pessoas tenham consciência de que nós estamos falando de uma escola pentecostal onde o que é apresentado à luz da Bíblia é a interpretação de uma visão bíblica, onde o apóstolo Paulo fala-nos de que somos eleitos e, uma vez eleitos, beneficiamos-nos do privilégio da predestinação. Predestinação esta que não está relacionada à sua e nem à minha existência. Isso aconteceu lá, no começo de todas as coisas. Foi lá que ele estabeleceu este caminho e eu particularmente digo, não compete a mim e nem a você julgar de maneira precoce quem é e quem não é, quem está e quem não está. Número 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Entendeu? Para que sou eleito? Para ter uma vida santa e irrepreensível. Então, o que é a eleição divina? A eleição divina traz a ideia de escolha. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 4, olha o que Paulo menciona. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então nós temos que pontuar, fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo e temos alguns objetivos, ser santos, irrepreensíveis, e não é na presença de qualquer um, é na presença do próprio Deus. Vejamos os aspectos adiante. Olha, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. É óbvio, em Jesus Cristo é que fomos escolhidos. Isso quer dizer o quê, pastor? Que todo o plano estava estabelecido e elaborado e Cristo Jesus era ele o alvo que nós deveríamos olhar. Então Deus coloca Jesus Cristo como referência. Por isso, ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo. Todo plano, tudo que está sendo projetado lá na eternidade está aqui, apoiado em Jesus Cristo, ok? Por isso, temos aqui a segunda questão. Em que tempo se deu essa escolha? Tudo isso antes da fundação do mundo. Eu entendo que é difícil para as pessoas admitirem isso, mas, meu irmão, é fé, ok? E se fé não lhe é suficiente, então tem de me apresentar uma razão além desta que a Bíblia nos dá.
temos esta convicção de que todo o processo que hoje nós estamos vivendo, ele existe desde antes da fundação do mundo. Se fica complicado para você, entenda o que isso pode, no mínimo, nos dizer. Isso está dizendo assim, olha, salvação está fora da sua alçada. O plano de salvação está pré-estabelecido desde antes de o nosso mundo existir. Qual a finalidade disso? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Exatamente isso. A ideia é que deveríamos estar cientes de que o propósito para o qual Deus estabelece a salvação é para nos fazer diferente de tudo. Veja o que diz o escritor da Bíblia Pentecostal. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ok? A eleição está definitivamente atrelada, associada, fundida, complementada em Cristo. Não há salvação sem Cristo Jesus. Olha o que a maioria das pessoas hoje asseveram na sua declaração de fé. Segundo o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 1 e versículo 2 da sua primeira epístola, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que tudo o que temos existe em Deus e que todos esses detalhes, isso é detalhe. Pastor, mas não pode ser detalhe, professor. A igreja não é um mero detalhe. Para mim, a igreja é uma coisa muito grande, muito complexa. Para Deus, é um detalhe. Deus trata a igreja como parte de um glorioso, grandioso plano que nós, de fato, não conseguimos absorver. Por isso, entendo eu que as escolas, elas discutem, elas se perdem, uns pendem para um lado, outros pendem para o outro. Por quê? Porque o plano de salvação, definitivamente, para a minha mente, é complexo. Por isso, eu gosto dessa linha de raciocínio e essa apresentação que nós estamos compartilhando aqui, ok? As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Nós temos registrado na Bíblia isso, 1 Timóteo capítulo 2, está escrito assim nos versos 4 e 6, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Agora veja também o que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não fique achando que você tem mérito nisso. Nem quem é salvo e nem quem apresenta a salvação. Nós devemos sim anunciar o evangelho e apresentar às pessoas essas necessidades, arrependimento e fé. Glória a Deus. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Porque a graça é isso mesmo, favor imerecido. Desse modo, disse o comentarista, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras. Eu entendo que isso está muito claro. Isso é só para que você não desista dessa informação. Você não tem mérito, você não tem mérito. Tudo que está acontecendo é por obra e graça do eterno Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do glorioso Espírito Santo. Vamos à vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, do Eterno. Agora veja o que está escrito aí. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos. Isso é do grego agios, que significa separado do pecado. E ele ainda vai complementar e dizer, e irrepreensíveis, amomos, do grego, né? Que significa sem defeito ou inculpável.
inculpável. Isso tudo em sua presença. Logo, entenda, para nós traduzirmos aqui, santo e irrepreensível são duas prerrogativas que se deve esperar do cristão. Ele precisa ser separado do pecado, ele precisa estar sem defeito ou inculpável. Isso eu entendo que não é fácil. Por isso, vamos à continuidade. A aula está aí e são 13 maravilhosas lições. Tem muita coisa boa para chegar. Os termos apontam para a santificação, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu preciso de fato é buscar uma vida de santidade, pois a vida de santidade eleva o meu padrão, ok? Não adianta você pensar nos padrões morais, humanamente falando. Você precisa pensar nos padrões que o Senhor apresentou, segundo a divina inspiração do Eterno, aos homens através dos apóstolos que disseram que nós precisamos buscar essas duas coisas, santos e irrepreensíveis. Vamos a 1.4, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, ok? Então vamos lá, a ideia é, o eleito tem uma nova qualidade e um novo padrão de vida. Isso é a nós apresentado em detrimento da conduta do passado. Esta conduta de homem pecador precisa ser agora confrontada com a nova conduta, com os novos padrões. E veja lá, as condutas do passado eram mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. E aí nós vamos ter mais coisas, ele ainda vai dizer aqui, e ainda temos as severas advertências contra a fornicação, impureza, embriaguez e avareza. Se você quiser, você pode encontrar tudo isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Lá ele vai dizer nos versículos 22, 25, 28, 29 e 31. E ainda podes ver no capítulo 5 de Efésios, nos versículos 3, 15 e 18, e você vai encontrar todas essas verdades, que nós devemos ter a consciência de que a velha conduta, a velha natureza, era uma vida que implicava em mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, embriaguez, avareza e impureza. Tudo isso que está aqui, representado por essa mão, precisa ser agora engolido, sucumbido, vencido, abatido diante da nova vida que você viverá em Cristo Jesus. A finalidade de tudo isso é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, mas santa e irrepreensível, conforme o capítulo 5 e o verso 27 da carta aos Efésios. Veja isso aqui, ó. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. O que nós temos aqui é que a obra do Espírito Santo, ela começa a acontecer e é a obra do Espírito Santo que vai capacitar você a viver em santidade contínua, porque definitivamente não é fácil e não é simples. É com certeza uma postura nova que implica em uma severa atitude contra a promiscuidade, a avareza e todos os males de uma vida carnal. E o Espírito Santo nos ajuda. Por quê? Porque o objetivo da santificação, o objetivo da santificação é nos levar para a glorificação. Diga graças a Deus aí, meu querido irmão. E se você tiver dúvida, leia Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 25 e 2 Coríntios 3, 18. Vejamos agora, predestinados para filhos de adoção. A predestinação. Voltou, bebeu uma aguinha? Estamos prontos para continuar? Predestinação. O que você está estudando hoje diz o seguinte: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Se você fosse fazer uma análise
cautelosa de cada uma dessas palavras, não teríamos nem tanta dificuldade, não é verdade? Mas eu quero ficar aqui com esta palavra primeiro, predestinou, segundo o grego prorizon, que é antes e determinar. Logo significa determinar antes. Entenda então que predestinar é determinar antes. Determinar antes. E isto aponta para algo maravilhoso da nossa proposta da aula de hoje. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus, incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Entende isso? Pois bem, a ideia é, o assunto é complexo no que diz respeito às escolas teológicas, mas esqueça, olhe para o texto hoje. Hoje eu quero que você olhe para o que você leu. O Senhor, no seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, isso não é tão complexo, isso não. Estamos falando que dentro de todo o plano da salvação havia algo que poderia criar, no caso criou, toda uma crise de relacionamento. Então o Senhor predestinou que Jesus Cristo seria agora o ponto para que todos aqueles que aceitassem e entendessem o processo e quisessem Jesus Cristo seriam religados a Ele novamente. Esta é a ideia em definitivo. Agora veja, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Vejamos o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, verso 29 e 30. A predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Amém? Romanos 8, 29 e 30. Vamos ver agora filhos por adoção. 2.2 Filho por adoção. Vamos ler. Primeira coisa boa, uma notícia boa para hoje. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. O único. Aí você tem que se perguntar, mas por que só Paulo? Vamos ver isso. Porque só Paulo falou desse termo. Olha lá, vamos ler? Primeiro vamos ler o que ele vai falar aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Olha a próxima leitura. O povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina. As alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Estamos frisando a palavra adoção. Isso é Romanos 9,4. Vejamos agora Gálatas 4,5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Por fim, vejamos agora Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja que legal. Essa prática não fazia parte, a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico. Essa prática ela existe entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então veja aqui comigo, o que nós estamos dizendo é que, como eu disse aqui, como é só Paulo que fala disso, você, poxa vida, por que os outros apóstolos não falaram, os outros profetas, os escritores dos Antigos, do Primeiro Testamento? Porque esta prática nem era habitual ou nem existia entre os irmãos judeus. Então, quando o apóstolo Paulo vai trazer essa notícia, ele está, na verdade, salientando, ele está enfatizando
que o plano de Deus deve ser visto pelos homens como a sociedade dos seus dias olhava e via o formato de adoção que havia entre romanos e gregos. Compreende? Por conta disso, o que eu tenho aqui de maneira muito clara é que o apóstolo Paulo está se valendo de um termo, de uma expressão, para nos dar a noção do que é o plano da salvação. Então veja, assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, ok? Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Como trata-se de algo que foi predeterminado, eu tenho que aqui analisar o cenário e entender que o pecado, definitivamente, segundo a ótica divina, viria sobre os homens. E os homens, por conta do pecado, se afastariam de Deus. E afastados de Deus, perdendo a sua graça e a sua vitalidade espiritual, estariam perdidos. Por isso, Jesus Cristo vai falar a Nicodemos sobre o novo nascimento. Quando esse novo nascimento se dá no Espírito, é o que Jesus está dizendo a Nicodemos. Paulo está nos dizendo que o Espírito Santo trabalha em nós, fazendo esse novo nascimento com o propósito claro de nos trazer para dentro desse modelo legal de adoção. Quem naquela época tinha dificuldade de entender por que isso e por que não o judeu, e não porque só os judeus, todos esses debates existenciais e filosóficos, Paulo apresenta o cenário da adoção. Então, ele está trazendo à humanidade um modelo, uma ideia, uma percepção a mais do que Deus estava fazendo. Eu entendo que esse é o papel da igreja. Entendendo, fazer-se entender. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, eu faço com que as pessoas também entendam. Hoje, por conta do que está acontecendo no mundo com relação ao vírus do coronavírus ou Covid-19, as pessoas estão tendo uma boa noção do que é a infecção viral. O pecado tem essa infeliz condição. Agora entenda isso. Uma pessoa sai de casa contaminado pelo Covid e vai para o hospital, condenado à morte. Chegando lá, ele recebe o tratamento e aí, enquanto ele está no hospital, a família do lado de cá está entristecida porque ele pode vir a morrer. Se ele sair do hospital e voltar para casa sem estar apto para viver em comunidade, a família vai ficar assustada. Ah, mas ele vai vir e vai contaminar todos e todos morreremos. Certo? Por isso, ele recebe o tratamento e recebe alta. E aí o médico diz, pode voltar, você não tem mais nenhum problema. Essa é, sem dúvida nenhuma, a ação que o céu viverá. Quando os homens salvos em Cristo adentrarem os portões celestiais e cantarem com o coro angelical, nós não teremos problema. O pecado não existirá em nós. Por quê? Porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo e fomos reconciliados com Deus e nos tornamos co-herdeiro com Ele. Mas isso aqui é daqui a pouco, vamos lá. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Isso está em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você entende? Que aqui nós estamos já falando de uma realidade de que não será simples. Esta vida de santidade pode até implicar em sofrimento. Aí o que ele está dizendo é, eu preciso aceitar, querer esta vida de Cristo para a minha vida, e aí, querendo esta vida, eu participarei com Ele da sua glória. Veja aqui, essa posição nos é imerecida, contudo, aprouve ao Pai fazê-la assim. Foi Deus quem quis. Os privilégios da adoção. Olha que coisa boa. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Eu espero que você não tenha dúvida disso. Você foi criado para ter comunhão com Deus. Mas o pecado rompeu
com essa dádiva. É verdade ou não é? O pecado nos afastou de Deus, criou uma parede, as iniquidades e os males, por assim dizer. Então, fomos criados para estar com Ele, o pecado nos separou dele, levantando uma grande parede. Porém, veja isso, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Amém? E nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia da adoção da sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Entende? Trata-se de uma analogia e ele olha para os moldes romanos e diz que conosco não é diferente, mas não em relação a Roma, e sim em relação à eternidade. Receberemos, como disse o apóstolo João, uma pedra com um novo nome escrito nela e viveremos com ele para sempre. Agora voltando aqui para Romanos 8, versículo 29 e também Apocalipse 2,7. Aí, igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, ok? É como eu disse, leia lá e você verá Apocalipse 2,17. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e reestabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, querido papai, papaizinho. Essa é a proposta que Paulo está nos apresentando. Ele está nos fazendo entender que fomos, por conta da reconciliação, aceitos como filhos diante do Eterno. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e também da vida eterna. Se você quiser, Gálatas 3,29 e Tito 3,7. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí então está escrito, isso é Gálatas 3,29. Tito 3,7 está escrito, ele o fez, a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vale um glória a Deus. Diga, graças a Deus. Eu espero que você não esteja tendo nenhuma dificuldade. E se tiver, retorne lá, veja mais um pouco e não fique preocupado. Esse assunto se desenrolará ao longo de mais 10 semanas, tá bom? Fique tranquilo. Continuando, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Você entende? A ideia aqui é nos fazer compreender como tudo fica leve. Glória a Deus. Como tudo fica tranquilo. A nossa dificuldade está em crer e a outra dificuldade está em aceitar. Admito que as pessoas sofrem demais porque não conseguem crer e têm dificuldade de aceitar. Então, quando você crê nessa ótica, por essa ótica que Paulo creu e apresentou, as coisas ficam tão suaves. Vamos ver. Predestinação e salvação 3.1. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Pelo contrário, ele deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos, ok? Isto é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Agora veja, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, se quiser, Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 11. Em nenhuma delas faz-se referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. É uma interpretação maravilhosa em que a gente entende que o que Deus nos fez de fato foi predestinados para sermos co-herdeiros de Cristo. A ideia que nós temos é que o propósito de Deus revelado aos homens através do apóstolo Paulo é nos fazer entender que em todo tempo o plano de Deus era salvar, é salvar e será salvar. Até que este período se encerre, enquanto as pessoas estiverem vivas, elas precisam ter essa certeza. Eu sou pregador do evangelho que prega a salvação. E você deve entender isso aqui, ó. Eu não sou
propagador do caos. Falo do inferno porque ele existe. Não quero que você vá para lá, espero que você não vá. Mas para isso, você precisa entender, é necessário crer no poder glorioso e libertador, consequentemente salvador, que há no nome de Jesus. Muito bem. Veja isso daqui, ó. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Se quiser, leia 1 Pedro, capítulo 1 e versículo de número 2. Ou Efésios 1, 4 e 5. Alguém me perguntou esses dias essa questão que envolve a ira de Deus e o amor, tá bom? E aí, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, você vai perceber uma palavra muito boa. Nós estamos tratando disso no nosso núcleo teológico. Se você quiser, faça parte. Temos um núcleo teológico, inclusive com sala online, para te alcançar em qualquer lugar do Brasil. E lá nós estamos tratando a doutrina da salvação, a soteriologia. E ali nós vamos falar, por exemplo, sobre expiação, sobre redenção. E vamos falar sobre propiciação. Guarde essa palavra, propiciação. Ok? Isso é muito importante. Eu me comprometo a fazer aqui um vídeo só falando sobre 4 palavras: redenção, expiação, propiciação e justificação. Ok? Nós vamos falar disso e eu vou fazer um vídeo bem curto falando sobre isso para que a gente possa ter a noção do que é o amor de Deus e o que é a ira de Deus também. Ok? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Você tem dificuldade de crer nisso? Que antes de tudo ser criado, este plano já estava lá. É o que Paulo disse, é o que eu creio, é o que a Bíblia me apresenta. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Não se trata de plano B. Ainda hoje eu ouvi falar, não, será que é um plano B? Não é plano B, é a continuidade. É a maravilhosa, sublime graça de Deus em se revelar aos homens. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso aqui é muito maravilhoso. Queria tanto que todos entendessem isso. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. No amor de Deus está essa gloriosa e sublime oportunidade. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Então o que eu tenho? Eu tenho um cenário onde, segundo a ótica divina, o pecado viria e seria um peso sobre nós e nos levaria para baixo. Aí então, por amor, Ele desde a eternidade já deixou preparado esse caminho. Ele está, pela minha justiça, eles estão banidos. Então vamos criar aqui por amor um plano de resgate. Esse plano consiste, é óbvio, aí sim, esse plano consiste em que os homens reconheçam Cristo como Salvador. Por isso, é importante que você entenda. Eu entendo que eu devo reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador, segundo a exposição desta maravilhosa teologia. Veja só. Se você acha difícil, está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Todavia, segundo Efésios 2,4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Agora veja Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não obstante, ou seja, atente para o fato de que os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Repito, coagidos não,
Pressionados? Não, mas atraídos. Por isso nós somos expostos ao amor de Deus e à sua graça. Somos tratados, olha eu pegando aqui, somos apresentados a quem Cristo é. Esse é o papel do pregador. Por isso que eu não me canso de dizer às pessoas, Deus é amor. Amém? É importante que você leia o apóstolo João no capítulo 12, verso 32, diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Hoje os olhos das pessoas estão lá. Uns olham por amá-lo, outros por questioná-lo, outros por odiá-lo e desprezá-lo. Mas a humanidade toda foi atraída a Cristo. E eu sou um que fui atraído pelo seu amor. As mensagens de Jesus preenchem o meu coração e me dão muita alegria. Sou muito grato por esta oportunidade. Concluímos então que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. O plano de salvação foi apresentado a todos. E fica claro que, infelizmente, não há nenhum engodo aqui. Deus tem ciência de que, infelizmente, nem todos serão capazes de aceitar, porque o evangelho que nos é apresentado em Cristo, ele nos constrange, ele nos confronta, chega a nos deixar intimidados. Como ele pode me amar sendo tão pecador? Este é o propósito, é fazer com que o homem entenda que a sua insignificância não impedirá o amor de Deus. Por isso, ele ama você. Se ninguém quiser, se ninguém aceitar essas verdades, eu quero. Eu aceito. Jesus Cristo, o Senhor é o meu Salvador. Amém? Quero agradecer a Deus e dizer a todos vocês que nós estaremos aqui a semana que vem, mais uma vez com a aula de número 4. Enquanto isso, acompanhe-nos aí no YouTube e nas nossas redes sociais. No Instagram, Palavra Andada, no Facebook, Palavra Andada, no YouTube, Palavra Andada, e aí no seu guarda-roupa, uma camiseta bonita do Palavra Andada, ok? Que as pessoas possam ver em você o outdoor, que você seja esta pessoa que propaga o Evangelho e que as pessoas leiam você como mais um anunciador das boas novas. Deus abençoe vocês, não desista, não pare de crer. Jesus Cristo tem uma palavra de vitória para você. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu, em nome do projeto Palavra Andada, peço oração a todas as pessoas que estão, infelizmente, contaminadas com este vírus. Peço que o Senhor Jesus Cristo as cure. Peço que o Senhor Jesus Cristo livre-as do mal. Aproveito para pedir a vocês hoje uma oração específica a Nova York, nos Estados Unidos. A crise que assola ali é muito forte. Se você acha que está difícil aqui, pense que lá está muito pior. Ok? Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Fiquemos todos com a paz do Senhor Jesus.